Olá, hoje à tarde a gente teve uma live no Evolução, eu, Elvis Pinheiro e as professoras Ana Cleide e Ateneia respondendo esta prova, enfim. E aí tem a questão que eu queria muito ter respondido, mas não dava tempo, né? Que a gente tinha um tempo limitado para os três tirarmos dúvidas de vocês. E eu não quero ficar sem falar sobre a questão 9. Era realmente uma questão que eu queria muito comentar. Claro, porque ela é muito interessante. Ela tem um quadro que é o Balcão, do Edouard Manet. E tem outro quadro que é do René Magritte. Então, deixa eu falar primeiro algumas coisas que são muito importantes sobre esses dois artistas. O Edouard Manet, ele nasceu na primeira metade do século XIX. Ele nasceu, portanto, no período do romantismo nas artes. Ele nasceu em 1832. Esse é o momento do Edouard Manet ter nascido. Quando ele começa a pintar e apresentar seus trabalhos, digamos que com 18 aninhos, ele já está em 1850, ali com 18 anos. Então, o processo de amadurecimento do Edouard Manet se dá na segunda metade do século XIX, portanto, no período do realismo. É o realismo o berço de trabalho do senhor Edouard Manet. E é uma coisa importante a ser dita sobre esse personagem. No romantismo, tem um sentimento que comanda o pessoal, os ingleses e franceses, enfim, que é o spleen, que é o tédio, que é uma certa tristeza, um certo sentimento de morte. Isso então, a formação dele de nascimento, início de juventude, é com essa energia, com esse sentimento. Na segunda metade do século XIX, você tem a força do realismo, buscando temas cotidianos, do dia a dia, pessoas simples sendo protagonistas nas obras. Quando você tem o período anterior, o romantismo, você tinha outros temas. Você tinha o tema dos temas históricos, as mitologias, os temas literários. Né? Então esse é o assunto do romantismo. O realismo vem trazer outros assuntos. Então existe inclusive um embate, porque os acadêmicos da arte, as pessoas que diziam que era ou não arte, reagem negativamente aos trabalhos dos artistas do realismo, a princípio, porque eles vão trabalhar com temas que para eles não são importantes, não deveriam ser gasto tempo com pinturas nesses casos. Né? Então isso é o Manet. O Manet vive isso. Só que o Manet vive isso de uma forma muito interessante, especialmente, porque ele carrega esse spleen dentro dele. O Manet, ele começa a apresentar obras, mesmo que seja uma Vênus, que era um tema do romantismo, quando ele coloca essa Vênus sozinha, olhando o quadro, né? Olhando a pessoa que está vendo o quadro. E isso já é um estranhamento, já gera um desconforto no espectador acostumado com a maneira como se pintavam as ninfas no romantismo, que não era como ele estava pintando o Manet. Então o Manet ele tem uma coisa importante de personalidade. É essa personalidade, inclusive, que vai ser muito importante para ele se tornar uma liderança, um artista que vai ser um grande olho, para um grande olho, um olhar especial para a galera jovem do impressionismo. Por isso que associa-se muito ele com o impressionismo, não é à toa. O trabalho dele, inclusive, nos anos 60 e 70, vai evoluir para o impressionismo. Ele vai primeiro ser uma pessoa estimulante para os jovens impressionistas que abandonam a academia e preferem seguir o diletante Manet e seu estilo individual, a sua marca individual dentro do que seria o realismo, e vão fazer sua escola própria. Bom, eu estou falando tudo isso sobre o Edouard Manet como uma figura importante para além tanto de realismo quanto de impressionismo. Isso ele segue.
E esse spleen que eu falei antes, esse spleen é o spleen da melancolia, da tristeza, que não deixa de ter nos quadros do senhor Eduardo Manet, pintando a burguesia no dia a dia, nas ruas, ele vai para as ruas. Isso é uma característica do realismo que ele adota, mas que essa característica também vai ser adotada pelos impressionistas. Aí vamos dar um outro ponto. O senhor René Magritte. O René Magritte é belga, né? Ele vai abraçar no século XX, tá bom? Então, assim, ele é uma cria do século XX e ele vem nascer na segunda metade do século XIX e ele vai produzir o trabalho dele na primeira metade do século XX. Então, ele vem para se associar a um grupo específico, que é o grupo dos surrealistas. Que o que é que faz? O que é que o Magritte faz? O que é que o Magritte faz? Cada objeto da cena do Magritte é bem realista. O objeto em si, num quadro dele, é bem pintado, bem contornado, é figurativo, você consegue reconhecer. No entanto, o conjunto da obra é absurdo, é irreal. Então, as obras, uma coisa boa para definir o surrealismo talvez seja isso. Você tem objetos que individualmente são bastante críveis, mas que juntos produzem algo que é um paradoxo, é irreal, é inconcebível, não faz sentido. Vamos então ao encontro desses dois artistas. As vanguardas europeias, elas olham muito os seus antecessores. O Manet, inclusive, como ele já era muito querido pelos impressionistas, ele vai ser sempre um nome muito importante para todas as vanguardas, para todos os modernismos daí para diante, porque ele vai ser um ícone, ele anda sozinho. Ele está associado aos impressionistas, mas ele nunca nem expôs com os impressionistas, né? Tiveram 8 exposições lá no século XIX do impressionismo e ele não participou de nenhuma. Mas a obra dele, a técnica que ele foi usando quando ele está no Folie Bergère, que é um dos últimos quadros dele, antes de morrer, já é praticamente um quadro com a técnica, com o estilo dos artistas impressionistas. Mas bem, vamos ao balcão. Você tem a cena do balcão, né, que é o quadro do Manet, um quadro que carrega as características tanto do realismo, por ser um quadro de pessoas simples, numa atitude cotidiana, como um pouco das técnicas do impressionismo, pela não nitidez, pela pintura mais aligeirada. Bom, esse quadro vai ser muito importante, ele carrega uma melancolia, um senso de uma sociedade pálida, triste, né? Meio morgada, uma família burguesa cansada. Vem o Magritte, homenageia este quadro famoso e importante já nos anos 20, né, e tal, já bastante conhecido e importante. Ele não o Manet pode não ter tido a importância, a valorização de sua obra na época dele, mas cresceu com o tempo a importância do trabalho dele. Então vem o Magritte e vai fazer sua releitura. Vamos à questão que ela nos propõe. Observa a relação de intertextualidade entre as obras. Observando, a relação de intertextualidade entre as obras, infere-se que o quadro de René Magritte infere-se o que nessa relação de intertextualidade? Enaltece os valores expressos na pintura de Manet? Olha, enaltecer não é o caso, porque ele não vai pintar como um impressionista, ele vai pintar como um pintor surrealista, né? A obra do Magritte foge aos padrões tanto de realismo como de impressionismo, que foi para onde a obra do Manet migrou. Então, enaltecer não cabe por aí. Restaura a obra de Manet, preservando o sentido desta. Restaurar é ótimo, né? Restaurar é tornar igual. Enaltecer, sabe como é que é enaltecer? Vamos pensar no cosplay. Cosplay, pronto, é uma boa palavra para você lembrar quando falar em enaltecer. Você pega uma personagem como a Arlequina e você vai ter ela em desenho animado, você vai ter ela em quadrinhos, você vai ter ela no filme recentemente. Quando alguém faz cosplay, ela faz
pensando num dessas versões, ela fica aproximada. Enaltecer é ficar parecido, né? O cosplay é um enaltecimento do personagem original. Então ele tenta imitar, a pessoa tenta ficar parecido com aquele personagem que ela gosta, ou no desenho, ou no filme, ou no desenho em quadrinhos, nos quadrinhos ou no desenho animado. Enfim, numa dessas três situações ela vai tentar se aproximar, isso é enaltecer. Restaurar é deixar como era no princípio, né? É fazer igual, né? Mas assim, igual no sentido de ser quase a mesma coisa. Então dizer que está restaurando a obra de Manet, preservando o sentido desta, é não mexer, é deixar praticamente igual. Tanto que se a restauração for mal feita, você percebe que está diferente do que era a princípio. E a obra está totalmente diferente, então não poderia nunca ser restauração. Despreza a validade da obra de Manet ou ridiculariza, ao ridicularizá-la. Gente, como desprezar não tem como desprezar a validade, sabe por quê? Porque é impossível haver desprezo da validade em casos de intertextualidade, porque você só faz intertextualidade com obra que você acabou de valorizar, só por estar fazendo a intertextualidade com ela. Você pode não gostar da obra, você pode achar que ela é passadista, mas você sabe a importância que ela tem no tempo e no espaço, então você se fez intertextualidade, a última coisa que você está fazendo é desvalorizá-la, ou tirar a sua validade. Propõe o esquecimento da obra e dos valores de Manet. Intertextualidade não cabe esquecimento, você está trazendo a lembrança. Tanto que quem percebe intertextualidade sabe que reconhece e lembra de dois tempos, dois textos. Você sempre está lembrando, então não trabalha com esquecimento, você traz à tona, você atualiza. Desconstrói o tema original parodiando a obra de Manet, agora sim dá uma desconstrução. Se no outro tinha uma família que tinha uma certa tristeza, que o Magritte talvez tenha sentido e percebido essa coisa sorumbática dos personagens, mas aparece bonitinho ainda a imagem da família num balcão se mostrando para a sociedade. O que é que o Magritte faz? Avassaladoramente coloca 3 caixões no balcão. Você lembra automaticamente do primeiro quadro, que é o do Manet, mas agora numa situação completamente parodiada. A paródia vai ser essa coisa que você lembra a origem da paródia, mas você faz um certo humor. Nesse caso, humor fúnebre, né? Um humor pesado. Mas não deixa de ser humor, porque você tá zombando da primeira situação, colocando um ar mais trágico. Então, sem dúvidas nenhuma, a letra E realmente era uma questão que, para eu falar sobre ela, eu precisaria de muito mais tempo, como que levei aqui 12 minutos e 43. Um abraço, fiquem com Deus e espero que tenha tirado as dúvidas de vocês.